falando aí de velhos e sempre mesmos problemas, não é novidade nenhuma que estamos vivendo uma crise também na área de segurança. No Rio de Janeiro, diante da grave situação vivida pela população, foi necessária ou necessárias atitudes contundentes por parte do poder público. Desde fevereiro, a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção federal. O Rio não dispunha mais de condições para enfrentar a crescente criminalidade que cada vez mais cooptava funcionários públicos, saqueava a população e assassinava centenas de trabalhadores e crianças inocentes. O problema é que, até o momento, não obtivemos resultados esperados. Sem recursos, o gabinete da intervenção vinha se mantendo com doações de empresários, além de treinamentos e equipamentos cedidos pelas Forças Armadas. O valor de 1,2 bilhão destinado pelo governo federal para a segurança pública no Rio de Janeiro ainda não foi utilizado, já que a burocracia obrigou o gabinete a criar uma secretaria administrativa na estrutura da intervenção para gerenciar a verba. Enquanto atuavam sem dinheiro, os índices de violência só aumentam no Estado. 11 índices de criminalidade cresceram nesse trimestre, fevereiro, março e abril, em comparação com o mesmo período de 2017. Mas, infelizmente, senhor presidente, senadores e a todos que nos acompanham agora, seja pela TV Senado, pela Rádio Senado ou pelas redes sociais, infelizmente, como muitos colegas já haviam falado, o problema da violência não se restringe só ao Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre o Atlas da Violência, que foi publicado ontem, mas antes disso, eu quero complementar aqui. Inclusive, eu encontrei a senadora Laura Carneiro, na semana passada, retornando para o Rio de Janeiro, e ela foi a relatora do decreto da intervenção federal na segurança pública do Rio, na Câmara, e eu fui o relator aqui no Senado Federal. E a MP, como já falei aqui, ela demorou para ser editada, por isso os recursos não chegaram ao gabinete interventor. 63 operações foram suspensas, eu já cobrei aqui a responsabilidade disso, mas a Laura me falou, a deputada Laura Carneiro, e nós participamos, inclusive depois de vários pronunciamentos aqui na tribuna, foi que aí realmente o governo se moveu para indicar, depois de quase 40 dias, ou mais de 40 dias, aí sim o governo indicou o presidente da comissão da MP, que foi o senador Ralph, e a relatora da MP, a própria deputada Laura Carneiro. Nós aprovamos a MP há 2 semanas atrás e aprovamos, e em acordo com a própria comissão, nós aprovamos primeiro, mas já ficou o convite, o presidente Garibaldi, para que o general Braga Neto viesse participar de uma audiência pública nessa comissão que aprovou a MP. Ele não veio, não atendeu o convite, me parece que não deu respostas, e a própria deputada Laura Carneiro, quando eu a encontrei no aeroporto quarta-feira passada, ela estava realmente até um pouco chateada com isso, e eu aproveitei e disse também para ela, tem 2 ofícios meus do gabinete que foram enviados ao general Braga Neto, ao general interventor, e até hoje eu não tive resposta nenhuma dos ofícios que eu mandei via meu gabinete. Como senador do Rio de Janeiro, como relator do decreto, membro da comissão externa do Senado, inclusive aproveito aqui para fazer também a minha crítica pessoal, porque a comissão demorou para ser instalada, e quando foi instalada, agora eu não vejo movimento nenhum dos senadores, eu não vejo interesse nenhum dos senadores em acompanhar, em instalar essa comissão, definir quem vai ser o responsável dela.
Então, eu vou tomar atitude de livre e espontânea vontade, como senador do Rio, como relator e como membro da comissão, eu vou, então, agir em nome da comissão. Porque o que eu não posso aceitar é continuar do jeito que está. Na verdade, hoje, na mente da população do Rio de Janeiro, já nem fala mais de intervenção, já se esqueceu isso, porque você não vê nada. Pelo menos, inclusive, eu acho que corretamente, a imprensa parou de falar. A intervenção já não ocupa mais lugar de destaque na imprensa. Por quê? Porque não se vê nada, não existe nada. Então, eu sou relator do decreto, mas eu tenho que cobrar, porque a violência continua crescendo, a violência continua avançando, e convite da comissão, o general sequer responde. 2 ofícios do gabinete, até hoje eu também não obtive resposta. Então, o que nós vamos fazer? Vamos convocar o general para comparecer na comissão? É o que nós vamos ter que fazer. Agora, eu quero ouvir, eu quero saber a quantas andam essa intervenção. Porque no início falavam que, não, olha, nós estamos agora com força total no serviço de inteligência, o serviço de inteligência está todo vapor, agora a gente não ouve mais nada, nem de inteligência, nem de ações, nem... Quanto tempo que não acontece nenhuma ação ligada à intervenção? Cadê o patrulhamento nas ruas? Cadê as forças nas ruas que não existe? O policiamento continua o mesmo no Rio de Janeiro, só dependendo da polícia militar. Então eu quero aqui registrar isso e cito aqui 2 ofícios que foi enviado pelo meu gabinete ao general Braga Neto. Até hoje eu não obtive nenhuma resposta. Então eu estou aguardando a resposta do general aos ofícios que eu enviei via meu gabinete como representante legítimo do Estado do Rio de Janeiro e como relator do decreto da intervenção. Porque eu não vou tolerar isso, não vou aceitar isso em relação ao meu Estado, em relação à violência do Rio de Janeiro. E eu vou começar a falar do Atlas, e estou vendo aqui o nosso senador Agripino. O senhor deseja uma parte, senador? Não? Tá, ok. Então, mas eu estou vendo aqui o Agripino, né, o senador Agripino do Rio Grande do Norte, e também nosso senador que preside agora, o Garibaldi, e dentro do Atlas, eu vou citar aqui, mas já tenho de memória, o Rio Grande do Norte ocupando o 3º lugar. Primeiro lugar, Sergipe, segundo lugar, Alagoas, e bem colado ali o Rio Grande do Norte. 3º no número de homicídios por 100 mil habitantes, se eu não me engano, 53, alguma coisa. E Alagoas com 54 e Sergipe com 68. O Rio tem 36. O Rio tem 36,4, se eu não me engano. 36,4 número de homicídios por cada 100 mil habitantes. Então, vê que a situação realmente está grave. Mas, como eu dizia aqui, infelizmente, como muitos colegas já haviam falado, o problema da violência não se restringe só ao Rio de Janeiro. Já citei em outras oportunidades, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, que é a geografia do próprio estado, da própria cidade, e também a questão do domínio de território. Mas, ontem, como eu disse, foi divulgado o Atlas da Violência 2018. Ele foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP, com números assustadores. Em 2016, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa de 60 mil em um ano. De acordo com o Atlas, o número de 62.517 assassinatos cometidos no país em 2016 coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior do que o da Europa. Olha só, 30 vezes. 62 mil assassinatos e na Europa em torno de 2 mil, um pouco mais de 2 mil. Então, em 2016 o Brasil alcançou 30 vezes o número do que é na Europa. Só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta, ou seja, um total de 153 mortes por dia. Maior do que muitas guerras, ou talvez maior do que as últimas guerras.
Os homicídios, segundo o IPEA, equivalem à queda de um Boeing 737 lotado diariamente. Quer dizer, são números realmente impressionantes. Imagine o número de assassinatos no Brasil serem correspondentes a um Boeing 737 caindo por dia, e um Boeing 737 lotado, caindo por dia, e representam quase 10% das mortes no país e atingem principalmente os homens jovens. 56,5% de óbitos dos brasileiros entre 15 e 19 anos foram mortes violentas. A maioria dessas mortes foram causadas por arma de fogo. De 1980 até 2016, quase 1 milhão de brasileiros perderam a vida por conta de armas de fogo. Mais de 1 milhão de brasileiros, de 1980 até 2016. As 910 mil pessoas mortas por perfuração causadas por disparos são, segundo o Atlas da Violência, vítimas de uma questão central do país. O Rio, apesar de toda a dificuldade que passa, teve uma redução na taxa de homicídio. Na última década, em torno de 23,4%. Bom, diante disso, gostaria de ler os trechos finais do Atlas da Violência 2018. Abre aspas. Nossa Carta Magna diz que segurança é condição basilar para o exercício da cidadania. Artigo 5º. E é direito social universal de todos os brasileiros. Artigo 6º. Sendo assim, é em torno destes comandos que precisamos analisar o quadro das respostas públicas frente ao medo, à violência, ao crime e à garantia da cidadania. Por esse conceito, percebemos que as instituições públicas responsáveis por prover justiça criminal e segurança, bem como garantir os direitos, trabalham muito, mas fazem isso quase sem nenhuma coordenação e articulação. Cada um ou cada uma atua em uma direção e sem convergência de metas e de processos, sem que uma política criminal baseada nos comandos constitucionais citados seja efetivamente implantada. Na brecha deixada por essas instituições, o crime organizado ocupa os espaços e os territórios abandonados pelo Estado. Com isso, o medo passa a justificar discursos cada vez mais radicalizados e também ideologizados. E assim, a vida perde a importância. Desse modo, se queremos modernizar a área da segurança pública brasileira e pacificar o Brasil, um sistema integrado e coordenado deve-se o objetivo e é ele que seja efetivo na transformação do quadro de medo e violência. Criar mecanismos de governança capazes de articular União, Estados, Distrito Federal e também municípios, mas necessariamente precisa criar condições para a coordenação de ações entre poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como entre ministérios públicos, polícias civil, militar, federal, rodoviária, federal, guardas municipais, forças armadas, tribunais de contas e também o sistema prisional. Inclusive, quero aqui registrar também que hoje nós aprovamos 2 projetos importantes na CCJ, 2 proposições importantes, terminativas lá na CCJ, não sei se vão ter assinaturas trazendo para o plenário, acredito que não, mas foram 2 projetos importantes no sentido de que, primeiro, o preso ele ter que restituir ao Estado a sua manutenção no sistema presidiário, seja através de recursos próprios
ou através do trabalho. Porque é aquela história que todo brasileiro costuma dizer. Poxa, o sujeito vai preso, comete um crime contra a sociedade é vítima desse criminoso e, ao mesmo tempo, se torna depois responsável por ele. Porque ele, no presídio, custa mais caro do que um professor. Eu fico imaginando, por exemplo, um trabalhador que ganha um salário mínimo no Rio de Janeiro. Estou vendo aqui a deputada Rosângela Gomes, conhecedora do que eu vou falar agora. Eu ia citar um outro exemplo. Eu ia citar o exemplo de Campo Grande para o centro do Rio. Mas eu vou citar, então, agora, em homenagem à deputada federal Rosângela Gomes, vamos citar Nova Iguaçu para quem trabalha no Rio. Se perde quanto tempo para ir e quanto tempo para voltar? 4 horas, no mínimo? 6 horas? 3 a 4 horas. Então, 3 para ir, 3 para voltar. Então, vamos colocar 6 horas. Quer dizer, um trabalhador, presidente, que ganha o salário mínimo e mora em Nova Iguaçu, para ir trabalhar no Rio, num serviço de serviços gerais, vamos dizer assim, ele gasta 3 horas para ir de ônibus, 3 horas para voltar, ali dá o seu expediente, leva a sua marmita, come comida fria muitas vezes, e às vezes a marmita é arroz, feijão, e olha lá, se não é arroz, feijão e quando muito um ovo, e depois, no final do mês, ele ganha R$1.000 ou nem isso. Agora, um preso custa R$2.500 para o Estado, sem contar o Bolsa Reclusão, sem contar outras coisas. Então, nada mais justo do que aquele que está no sistema prisional trabalhar para pagar a sua hospedagem lá no presídio. Porque eles ficam lá sem trabalhar, com direito a banho de sol, para não fazer nada, para pensar apenas em coisa ruim e planejar coisas ruins também, quando não administram ou dirigem o lado de fora, lá de dentro do presídio. Quer dizer, e olha o custo para o Estado. Então, é justo. Nós aprovamos esse projeto, como eu disse, foi terminativo na CCJ, e somado a esse projeto, ou somando a esse projeto, foi aprovado também a liberação do Fundo Nacional dos Presídios, liberar para que os estados e os municípios com mais de 500 mil habitantes construam colônias agrícolas, industriais ou similares, para que se possa, então, colocar esses presos para trabalhar. Só com essa ação, nós conseguiríamos aí um número de 62.200 vagas para que eles possam trabalhar. Então, eu acho que é justo, diante de tudo que nós vivemos. E, finalizando, quero mais uma vez aqui também registrar, para quem não ouviu, também aprovamos ontem aqui no Senado um projeto importante também. Eu fui relator do Uber, da regulamentação do Uber aqui no Senado, e dentro do meu relatório já estava previsto que as empresas teriam que pagar aos municípios todos os impostos devidos, mas ontem nós aprovamos aqui o ISS, ele ser pago para os transportes por aplicativos, o ISS ser recolhido aonde a corrida é contratada. Então, isso é bom e passa também a ajudar também os municípios na arrecadação. Então, foi aprovado aqui no Senado, agora foi para a Câmara, então já fica aí também a Rosângela de primeira mão ouvindo, para que a Câmara também possa dar celeridade e aprovar um projeto que é tão importante para os municípios. Então, obrigado, senhor presidente.